Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o imposto sobre aluguel de pessoas que não pagam aluguel. Então o que eles estão dizendo aqui? Ó? Existe a situação, não é incomum, em que filhos moram em imóveis que são dos pais e moram sem pagar aluguel, porque é o imóvel do pai dele, o pai dele deixa ele morar ali e pronto, e fica nisso, né? Essas pessoas agora vão ter que pagar imposto como se houvesse o aluguel, porque o entendimento é que há uma doação nessa história aí, né? Ou seja, o aluguel está sendo doado pelo pai, então tem que pagar o imposto de doação, o imposto de renda, o imposto de um monte de coisa. Olha a situação desse pessoal, cara. Eu vou te falar um negócio, o desespero do Taxade para taxar cada vez mais o brasileiro, que chega a ser assim uma coisa absurda, né? Essa notícia foi sugerida por Perni Ornitorrinco, ex-Uber Cripto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, começou a valer agora o Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? Estou chamando de CPF dos imóveis, né? E lógico, como tudo que o governo faz, o objetivo no final é arrecadar mais dinheiro, é roubar mais a sociedade. Sempre é isso. O governo não tem nenhum outro objetivo que não seja roubar mais a sociedade. Sempre é isso, né? Mas aí o Haddad não gostou. O Haddad falou que não, após confusão, o Haddad emite comunicado sobre aumento do aluguel de imóveis em 2026. Ele disse que não, que isso é mentira. O cadastro federal é justamente para diminuir o imposto, não para aumentar o imposto. É exatamente o contrário do que estão propagando, né? Mas, embora ele tenha dito que é para diminuir o imposto, a Receita Federal já avisou que a partir de janeiro de 2026 vai passar a cobrar imposto de um monte de gente que não paga hoje. Ô Haddad, até onde eu sei, isso é aumentar imposto, cara. Se você paga zero de imposto hoje, vai ter que pagar de imposto a partir de agora. Isso é aumentar imposto, né? Exatamente o que a gente fala. Não tem alternativa. O governo Lula adora torrar dinheiro pra caramba, dá muito dinheiro pros cupincha. Tem um monte de cupincha do PT lá, ex-sindicalista, aquela turma toda, aquela pelegada toda ligada à esquerda, que não faz nada de útil na vida, só fica encostada em cima do Estado, encostada em cima dos trabalhadores, também recebendo imposto sindical, e o Lula quer dar mais dinheiro para esse pessoal, né? A Janja foi para Nova York com uma semana de antecedência para passear lá e comprar coisa nas lojas lá. Alguém precisa pagar por isso. E quem é que vai pagar por isso? Você, meu amigo, você que vai pagar por isso, evidentemente com aumento de imposto sobre aluguel, né? Então tá aqui, ó. A partir de janeiro de 2026, a Receita passará a notificar contribuintes que residem em imóveis de terceiros. Então, uma coisa importante aqui, essa notícia aqui pode dar a ideia errada, né? Adultos que moram com os pais serão notificados pela Receita Federal em 2026. Mas a verdade não é bem essa. Se você tem filhos adultos que ainda moram com você, com o pai, né? Em princípio, se está no mesmo imóvel que o pai também reside, não tem problema. A questão aqui é quando o pai tem mais de um imóvel e empresta o imóvel para o filho. Isso também é bastante comum, tem um monte de gente que tem essa condição, que bota o filho para morar no imóvel que ele está, né? E não paga aluguel, não precisa pagar aluguel. Pô, meu filho está no meu imóvel, deixa ele morar lá. Aí qual que é a ideia da Receita? Não, porque isso é uma forma de doação. Você está entregando um imóvel, né? O seu filho deveria estar pagando aluguel. Se ele não está pagando aluguel, se você não quer o aluguel, então isso é uma doação. Então, de certa forma, tem que pagar imposto do mesmo jeito. É uma filha da putagem, cara. Esse pessoal, eu vou te falar uma coisa aqui. O objetivo é identificar tanto proprietários que não declararam o recebimento de aluguel, quanto inquilinos que deixaram de informar o gasto na declaração do imposto de renda. Pelo artigo 971 do Regulamento do Imposto de Renda, o locatário tem a obrigação de declarar o valor pago, inclusive quando utiliza o modelo simplificado, né? Então, ou seja, o que eles querem agora é partir para cima do pessoal que recebe aluguel, que tem que pagar imposto, né? O aluguel já tinha, o aluguel de imóveis já paga imposto, vai aumentar o imposto que paga o aluguel de imóveis, tá? A gente já falou sobre isso no outro vídeo, vai subir significativamente, mas além disso, a pessoa que aluga tem que ainda pagar imposto de renda, porque ela está recebendo uma renda desse aluguel e tem que pagar imposto de renda em cima disso daí. E aí, isso é o que eles estão querendo cobrar agora com esse CID, né? CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ou seja, a ideia aqui é a mesma coisa da declaração do PIX, lá do decreto do PIX do Lula, que eles querem porque querem obrigar as pessoas a dar todas as informações para o governo roubar as pessoas o máximo possível. O Lula existe para roubar a sociedade brasileira. Só isso que ele faz. É a única função do governo de esquerda no Brasil, é roubar a sociedade brasileira o máximo possível, né?
Tudo que o governo faz é nesse sentido. Ah, mas o Lula dá gás de graça, dá luz de graça, não sei. Pô, dá luz de graça para meia dúzia de pessoas. Uma idiotice sem sentido, né? O que ele faz de verdade é roubar as pessoas, né? Então tá aqui, ó. A medida foi oficializada pela publicação da Instrução Normativa 2235 de 2025, que estabelece a participação obrigatória de cartórios e registros no sistema de informações territoriais e adoção do CIB como identificador único de imóveis. Com a integração, os dados entre municípios, cartórios e a Receita, será possível aumentar a precisão da fiscalização e fortalecer a cobrança de tributos, como IPTU e ITBI. Também tem isso. Também vão cobrar mais IPTU, né? Isso é uma das preocupações, porque como você vai ter agora um cadastro unificado, né, fica mais fácil você saber o valor do imóvel e daí cobrar um IPTU mais caro. Duvido que uma única prefeitura vai baixar o IPTU por conta disso. Agora aumentar pode. Entendeu a ideia, né? Se pelo cadastro do CIB o valor do seu imóvel der menor do que o que está cobrando agora, o IPTU, menor que o valor venal que você já paga o IPTU sobre ele agora, foda-se, você vai continuar pagando o que você paga hoje. Agora, se der maior, a prefeitura, deu maior, tem que cobrar mais caro o imposto, tem que aumentar o imposto do cara, do Mané lá, pô. Mané quem mandou fazer o L, fez o L em 2022, agora vai pagar imposto mais caro, né? Impacto para contribuintes e municípios. Especialistas alertam que a modernização pode ter um efeito direto no bolso da população. Com a base de cálculo dos imóveis ser atualizada em tempo real, o IPTU tende a ficar mais caro em várias cidades. Pode ter certeza, cidade nenhuma vai reduzir o IPTU, porque, não, olha só, o valor venal ficou menor aqui, então vou reduzir o IPTU. Não, isso não vai acontecer. Esquece. Em situação alguma isso vai acontecer. Agora, aumentar vai, né? E aí, ou seja, vai acabar aumentando o imposto dos imóveis nisso daqui. E não só isso, como a questão das pessoas que moram de aluguel, quer dizer, que moram de favor com alguém, né? Porque aqui está falando de filhos, né? Adultos que moram com os pais e coisa e tal, a situação do filho que o pai emprestou um imóvel para ele morar, mas tem outras situações também, tem gente que empresta imóvel para os outros, né? É uma coisa até arriscada se não tiver um contrato e coisa e tal, porque isso pode dar uso capião, né? Se você empresta um imóvel para alguém sem ter um contrato, essa pessoa para quem você emprestou o imóvel pode alegar uso capião e passar a ser dona do imóvel, né? Acho que é 5 anos em cidade, 10 anos no campo. Tem umas regras aí do uso capião. Dá uma procurada lá na lei, também procura um advogado caso você tenha dúvida. Mas tem uma regra, e se você empresta um imóvel para alguém e a pessoa fica ali por um tempo significativo, ela pode entrar com uso capião, o imóvel vira dela, meu amigo. Se você aluga, não é diferente, porque eu tenho um contrato. O contrato de aluguel significa que há um contrato entre vocês, então não é uma posse, não se define a posse dessa forma, não se define a propriedade dessa forma. Mas se não tem contrato, presume-se que foi tomado o imóvel, né? Enfim, essa situação é uma situação complicada, muita gente faz isso e vai ter que pagar imposto mais caro. Imagina se cobrarem dos adultos que moram com os pais, também vão ser notificados também. Até os filhos maiores de idade que moram com os pais ainda também vão ter que responder o questionário da Receita. É muito imposto, meu amigo, é imposto pra caramba. Vou te falar uma coisa.